Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, o comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 28 de maio de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na quinta semana com a mensagem 5, o Cristo crucificado. Senhor Jesus, a gente poder aproveitar melhor essa palavra, vamos exercitar bastante o Espírito, invocando o nome do Senhor, indo na presença dEle, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para nós de maneira específica, de maneira íntima. É importante na palavra a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Senhor Jesus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Senhor Jesus. Agora capítulo 5, versículo 10 e 11. Senhor Jesus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Senhor Jesus. Agora capítulo 6, versículo 19 e 22. Senhor Jesus. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Senhor Jesus. Agora, capítulo 8, versículo 30. Senhor Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor Jesus. Agora, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Senhor Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. Colossenses capítulo 2, versículo 2, a parte B e o versículo 3. Senhor Jesus. O mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Cristo, a solução para todos os problemas. Senhor Jesus. Conforme vimos ontem, a igreja em Corinto, em sua maioria, era composta de irmãos gentios, com cultura e costumes diversos, o que já era suficiente para trazer bastante tensão no relacionamento entre os irmãos. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, vemos 11 grandes problemas no meio da igreja. O livro começa apontando o problema da divisão, resultado de uma vida infantil e carnal. Senhor Jesus. Outros problemas decorriam das divergências de seus costumes. Enquanto os judeus traziam os seus da religião judaica, os gentios vinham da cultura grega, baseada em filosofias, sabedoria humana, preferências e práticas religiosas pagãs que faziam com que se conduzissem com libertinagem.
Essa libertinagem trazia então outros problemas, como impureza, sensualidade, fornicação, idolatria e incesto. Havia também naquela igreja litígio entre os irmãos e desequilíbrio quanto ao uso dos dons espirituais, razão pela qual o apóstolo Paulo dedicou 3 capítulos a esse tema, Senhor Jesus. Alguns dizem que essa epístola fala somente de problemas. Isso não é verdade. Geralmente, os diamantes sempre são colocados sobre o fundo preto de seu estojo, para que seu valor e beleza se destaquem. É isso que vemos nessa epístola. Diante de toda a situação negativa, Paulo nos apresenta mais de 20 belos e preciosos aspectos de Cristo. É assim que percebemos quem é o nosso Senhor, pois Ele é mais do que suficiente para resolver todos os nossos problemas. Não precisamos recorrer a nenhum artifício humano. Precisamos experimentar essas várias facetas de Cristo, Senhor Jesus. O primeiro capítulo da epístola nos apresenta Cristo como a porção que Deus nos deu para o nosso desfrute, como poder e sabedoria de Deus, como nossa justiça, santificação e redenção. No segundo capítulo, além de ser o Senhor da glória, Ele também é as profundezas de Deus. No terceiro, Cristo é o único fundamento do edifício de Deus. No quinto, Ele é o nosso Cordeiro Pascal e nosso pão asmo. No 10º capítulo, Cristo é apresentado como o nosso manjar, alimento espiritual, nossa fonte, bebida e pedra, rocha espiritual. Ele é a cabeça do corpo, no capítulo 11. E no capítulo 12, Ele é o próprio corpo. No capítulo 15, Cristo nos é apresentado como as primícias da ressurreição, como o segundo homem, como o último Adão e, por fim, como o Espírito que dá vida, Senhor Jesus. São pelo menos 20 aspectos de Cristo para resolver qualquer problema que porventura você ou qualquer igreja tenham. Então, querido leitor, não canalize suas energias contra os problemas, pois eles são somente o pano de fundo para ressaltar a solução, Cristo. Foque nele. Por isso afirmamos, precisamos aprender a desfrutar mais de Cristo. Temos de aprender a invocar mais o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Quanto mais invocamos o nome do Senhor Jesus, mais recebemos suas riquezas. Isso é simplesmente fantástico. Se o nosso dia, porventura, gerou em nós alguma ansiedade ou preocupação, podemos lembrar que Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Se você estiver abatido ou passando por alguma dificuldade na igreja, lembre-se de que Ele é o Espírito que dá vida. Tome posse de cada aspecto de Cristo hoje e permita-lhe mudar sua vida e a história da igreja, onde você se reúne. Ó Senhor Jesus, observe, querido leitor, que o livro de Romanos, que nos apresenta o Evangelho completo de Deus, não discorre muito sobre o que Cristo é, mas aborda bastante o que Cristo fez. Ele realizou por nós a redenção, a propiciação, a justificação, o perdão dos pecados, a reconciliação. Também trata da santificação, transformação, conformação e glorificação que Cristo quer realizar em nós. E na primeira epístola aos Coríntios, temos mais de 20 itens do que Cristo é. Louvado seja o Senhor! Os livros da Bíblia se completam. Hoje temos tudo o que Cristo fez e tudo o que Ele é está disponível para nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente precisa ver, realmente, não só aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele continua fazendo, está fazendo ainda na transformação do nosso ser, mas também tudo aquilo que Ele é. Hoje muitas pessoas, ao lerem o Evangelho, Senhor Jesus, gostam de ler ali apenas os 4 Evangelhos, ali conta um pouco de história do Senhor. O Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, fez milagre, fez cura, fez sinais. Mas eu sempre falando aqui, o objetivo do Senhor não era esse. Era apresentar o próprio Deus para as pessoas.
Essas outras coisas era porque ele se compadecia, ele se colocava no lugar das pessoas, ele via que as pessoas estavam aflitas, estavam com situações, então ele ia ali e ajudava as pessoas, né, dentro dos seus problemas e tal, mas para logo depois dar para elas um alimento espiritual, né, mostrar para elas quem é Deus, né, Senhor Jesus. Deus ele sempre quis o homem, sempre foi atrás do homem. A gente vê, né, Senhor Jesus. A gente não pode simplesmente ficar tomando a Bíblia como histórias, né? Pega o Velho Testamento para contar histórias, para mostrar uma parte filosófica da Bíblia, algo bonito, palavras bonitas. O Novo Testamento pega apenas para mostrar sinais, milagres, né, Senhor Jesus. O que a gente precisa verdadeiramente é ver a pessoa do Senhor. Né? Se você tirar os sinais, os milagres ali, quem é Cristo? Né? Senhor Jesus. É isso que essa pergunta você faz para uma grande parte dos cristãos, ele não sabe dizer, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa saber quais aspectos do Senhor a gente tem experimentado. E como ele tocou, né? Eu já toquei isso ontem, né? Falando da questão do pano de fundo, né? Um pano preto para poder evidenciar, né, o diamante, a preciosidade do diamante, né? Senhor Jesus. Então, diante das situações, né, as situações ruins da nossa vida, que a gente precisa ver o quanto que nós somos de Cristo, quanto de realidade, né, Senhor Jesus. Então a gente não pode permanecer infantis, né? Aqui quando fala que Cristo é a solução para todos os nossos problemas, não é algo teórico, não é um chavão, né? Não, irmão, só Jesus é nessa causa, só Jesus que vai poder fazer as coisas e tal. Não é questão disso. É realmente você perceber que você precisa desfrutar do Senhor. Você precisa tocar na pessoa de Cristo. Se você gastar toda a sua energia com o problema, tentando resolver o problema, você não vai sair do lugar, né? É daí que surgem as depressões, as frustrações, que você fica tentando, não consegue, né? Se frustra, né? Ó Senhor Jesus. Aí às vezes a gente age igual criança, né? Começa a fazer birra, né? Bater com o pezinho no chão. Ó Senhor Jesus. Mas ele está mostrando para nós que verdadeiramente em Cristo está a solução dos problemas. Quando a gente se apoia no Senhor de maneira espiritual, a gente se volta para o Senhor, vai ter comunhão com o Senhor, a gente procura agir no padrão de Cristo, né? Não nos vingando a nós mesmos, né? Não agindo por impulso, mas realmente, né, indo diante do Senhor, porque a gente às vezes está por uma situação assim, né, difícil, a gente está sendo injustiçado, está acontecendo alguma coisa, a gente também não pode ser causador de mais injustiça. A gente precisa realmente buscar a vontade do Senhor no meio disso tudo, né, Senhor Jesus. Então, no meio desse pano de fundo, a gente tem que ver Cristo. É o que o irmão tocou aqui. Tribulações, situações, problemas, tudo isso você não tem que ver isso como o centro da sua vida, você tem que ver isso como um pano de fundo. Né? No mundo passareis aflições, né? Passarei por tribulações. O mundo é isso aí, o mundo já é no maligno. O mundo é contrário. Né? E como ele tocou aqui também, né? Tinha cultura, tinha religião, tinha um monte de mistura, um monte de problema aqui na igreja, e hoje não é diferente. Né? As pessoas trazem suas opiniões, trazem sua religião, isso às vezes causa conflito, causa problemas de relacionamento, né? Senhor Jesus. Mas tudo isso a gente tem que olhar, né, e ver que é Cristo que está no centro da nossa vida, né? Senhor Jesus. Tem que olhar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, precisa aprender a nos achegar a Cristo. A gente vê a situação ali, né, onde, né, Jesus estava no barco com os discípulos, tinha uma tempestade, varreu o barco para um lado para o outro e tal, e os discípulos apavorados ali, o Senhor dormindo. Né? Aí chegou um determinado momento, eles vão lá acordar o Senhor. Aí o Senhor pergunta para ele: por que sois tímidos? Né? Senhor Jesus, né? Por que demoraram tanto tempo para vir a mim? Né? Então a gente fica ali, né? O quanto a gente aguenta, a gente fica ali, né, sendo jogado para um lado, para o outro, situação, não, sou forte, eu consigo, eu aguento, eu conheço isso, eu conheço aquilo, mas chega uma hora que não dá mais. Aí a gente vai procurar o Senhor, e eu falo: você foi tímido, né? Você deveria ter chegado a mim logo de cara. Mas a gente às vezes espera, né? Não, poxa, não vou incomodar o Senhor não, que o problema é pequeno, né? É uma situação bem pouquinho, mas não, é para ir diante do Senhor mesmo. Ele quer isso, né? Para esse fim ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos. Então, se nós estamos vivos, ou se a gente está numa condição de morte espiritual, a gente precisa ir diante do Senhor. Ele é o nosso Senhor, né? Ele é o Cristo, ele é um ungido, ele foi preparado por Deus especialmente para isso, né? Senhor Jesus. O próprio Deus veio como homem, tinha a possibilidade de falhar, né, como um homem, mas ele veio como um homem, né,
poder sanar nossa dívida. Tudo isso a gente viu aqui nesses vários capítulos que a gente leu aqui de Romanos, tudo aquilo que o Senhor realizou por nós, Senhor Jesus. Então hoje Ele quer nos dar a sua vida. Ele continua realizando para nós hoje por meio do Espírito. O Espírito que vai fluir tudo isso para nós. Então o que a gente tem que fazer? Parar de ser tímido, parar de achar que vou incomodar o Senhor, invocar mais o nome do Senhor. É como se um pai ficasse aborrecido, quando o bebezinho ali, criancinha, pequenininho, está aprendendo a falar papai, papai, mamãe, mamãe. Você não vê ninguém ficar aborrecido. Ele fica alegre, que vê que o bebezinho está falando, as primeiras palavrinhas, papai, mamãe, e vai crescendo, e vai falando papai toda hora, mamãe, qualquer problema é papai, é mamãe, Senhor Jesus. E a gente não se aborrece disso, porque a gente sabe que a nossa função é essa, cuidar dos filhos, dar uma segurança, dar uma instrução, e o Senhor da mesma forma. Então a gente precisa invocar mais o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, falar, invocar o nome do Senhor não é tomar o nome do Senhor em vão. Tomar o nome do Senhor em vão é quando eu não creio. Agora, quando eu creio na palavra, que Deus, o Senhor vai me dar desfrute, por meio de invocar o nome do Senhor, o Senhor vai me conceder suas riquezas, Ele é rico para com todos os que o invocam, Ele vai trazer para nós a sua presença, Senhor Jesus. Esse Senhor quer para nós, Ele quer estar perto de nós. Nenhum pai quer estar longe do filho, Senhor Jesus. Mas como Ele tocou, muitos problemas começam aqui na questão de relacionamento, não só pela diferença cultural, pelas situações de religião própria, coisas assim, porque a gente tem os nossos próprios conceitos, nossa própria religião, coisa que a gente mesmo construiu ali, que a gente acha que aquilo ali vai nos achegar a Deus. E a gente precisa começar a desconstruir essas coisas e ver aquilo que é real para nós. Aquilo que não só pode trazer Cristo para nós, mas Cristo para os outros. Senhor Jesus. É assim que a gente faz o viver coletivo da igreja, vivendo no Espírito, levando cada pessoa pro Espírito. Ó Senhor Jesus. E aí ele mostra, já começa mostrando ali no início de Corinto que os primeiros problemas ali são problemas de divisão, que é resultado do quê? De uma vida infantil e carnal, Senhor Jesus. Então quais são os maiores problemas na igreja? É isso aí, uma vida infantil, uma vida carnal. Eu quero o meu benefício, eu quero as coisas em volta de mim, porque a criança é assim. Ela quer tudo para si, tudo gira em torno dela, Senhor Jesus. Mas a gente precisa avançar. Não podemos ser infantis, não podemos ser carnais, Senhor Jesus. Como ele tocou, tinha divergências ali de costume entre judeus e gregos. Os judeus tinham a religião. Mais para frente a gente vai ver mensagens mais para frente, que tocam aqui, que os judeus pediam sinais, e os gregos sabedoria. Então os judeus eram baseados na religião judaica, e os judeus vinham daquela cultura, baseada em filosofia, coisas pagãs e tal, querer mostrar sabedoria, preferência por isso, por aquilo, Senhor Jesus. E ele vai trazendo isso para a igreja. E hoje não é diferente. Então muitas vezes a gente pode ser um pouco mais religioso diante de Deus e querer sinais. Não, Senhor, da igreja tem que ter sinais, tem que ter milagres, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. E outros podem valorizar outra coisa. Não, a igreja tem que ter uma boa palavra, um bom ensinamento, uma direção para as coisas do dia a dia, uma palavra bonita, Senhor Jesus. Só que esse não deve ser o foco da vida da igreja. Se a igreja, se a gente coloca o foco da igreja em doutrinas, preferências, as coisas, é uma base inadequada, não é uma base sólida. Porque aí a igreja não pode acolher a todos. A igreja é um ambiente onde é para a gente acolher todos aqueles que Deus acolheu. Agora, se for baseado em doutrinas, preferências, alguém sempre vai ficar de fora. Mas a nossa base, a base da igreja é Cristo. E isso precisa estar bem firme diante de nós, Senhor Jesus. E aí ele vai citando aqui vários problemas, várias situações, mas a gente não deve focar nos problemas, tem que ver como ele tocou, isso é só um pano de fundo. Está passando situações na sua vida? Não é o centro da sua vida. Tira isso de centro. Não dá foco para essas coisas. Vai diante do Senhor, isso é apenas um pano de fundo. Tudo isso é para você enxergar mais o Senhor, para você dar mais valor para o Senhor, para você ver o amor de Deus, se tocar na pessoa de Cristo, Senhor Jesus. Não é fácil, mas é por aí mesmo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
a gente realmente aprender a chegar diante do Senhor, né? O Senhor é mais que suficiente para resolver todas as situações. Só que a gente tem mania de recorrer a artifício humano, né? Querer dar um jeitinho, a gente querer ver o negócio acontecendo, né? Mas a gente precisa aprender a viver pela fé e não pelas obras, não pelas situações. A gente tem que experimentar, né, as várias faces de Cristo, né? As várias facetas, os vários aspectos de Cristo, né? Então ele começa falando que, né, o Senhor se deu a nós para nosso desfrute. A gente precisa aprender a desfrutar o Senhor, a comer, a beber de Cristo, a ficar alegre na presença dele, né? Foi dado para nós como poder e sabedoria de Deus, né? Senhor Jesus. A gente tem que experimentar esse poder, essa sabedoria, não só com milagres, não só com palavras bonitas, mas realmente você sentir na presença de Deus, você vê ali a maneira de Deus conduzir as coisas, né? Quando a gente obedece, a gente vê ali o guiar do Senhor, as armadilhas, né? As intempéries que o Senhor nos livra. Ó Senhor Jesus, o Senhor também é a nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção, né? O Senhor da glória, é as profundezas de Deus. Se você quer conhecer a Deus de maneira mais profunda, você tem que conhecer Cristo. Você precisa experimentar a unção que vem do Espírito, que vem de Cristo para nós. Ó Senhor Jesus, né? Cristo é o único fundamento do edifício de Deus. A única maneira de a gente edificar, né, a igreja, o nosso viver diante do Senhor, né, diante da palavra, é com Cristo. Se colocar qualquer outra coisa, não vai te dar firmeza. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E também é o nosso Cordeiro Pascal, e também o nosso pão asmo, né? Por isso eu falo que a gente, né, tem que comer e beber dele, né? Senhor Jesus. Ele também é o nosso alimento espiritual, nossa bebida e nossa rocha espiritual, né? Onde a gente tem ali firmeza, tem sustento, tem alimento, tem nutrição. Ele também é a cabeça do corpo. Então a gente precisa aprender, né, a obedecer o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ele também é o próprio corpo. Né? Nós vamos nos movimentar como o corpo de Cristo, mas segundo a vontade dele, não segundo a nossa própria vontade. Né? Ele também é as primícias da ressurreição, né? O segundo homem, o último Adão, e o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus, né? Quantos aspectos maravilhosos, né? Ali a gente viu, né, que se a gente continuar em Adão, no nosso velho homem, não vai dar certo, a gente não consegue avançar. Então Cristo, ele faz morrer o nosso velho homem, ele faz com que a gente substitua, né, essa vida caída pela vida divina de Deus, essa vida elevada. Então a gente precisa aprender, né, a viver nesse último homem, que é o próprio Senhor, ali acabar com Adão. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente, né, ver que a solução é Cristo. Né, a gente realmente levar essa palavra, né, Cristo como poder, como sabedoria, como Espírito que dá vida. Então a gente precisa hoje, né, permitir que o Senhor ele mude a nossa vida, e também que ele mude a situação da igreja, né, Senhor Jesus, a história da igreja onde nós estamos, né, com a nossa contribuição, como vivendo no Espírito, levando as pessoas para o Espírito, levando Cristo, né, Senhor Jesus, longe de toda a confusão, né, de toda a carne, né, mas a gente realmente aprender a fazer as coisas no Espírito, para o benefício do Senhor, e com certeza também vai ser para o benefício nosso, né, Senhor Jesus. A palavra está se complementando, mostrando para nós que hoje nós temos tudo aquilo que Cristo fez, mas também tem tudo aquilo que Ele é. Isso tudo está disponível para nós. Basta que a gente se aplique, né? Invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito. Aí sim a gente vai experimentar Cristo como uma solução para tudo. Né? Na presença dEle, sob a orientação dEle, ouvindo a sua voz, caminhando. Né? Senhor Jesus, esse que é o viver da igreja. O resto é pano de fundo. Foca em Cristo, que Ele vai te mostrar todas as situações e vai mostrar a preciosidade, né, da pessoa dele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.